Agora nós vamos conversar ao vivo, nós vamos para Nova York conversar com o nosso comentarista Guga Chakra. Guga, segundo o presidente norte-americano, esse ataque deve começar imediatamente. Obama falou que estaria pronto e seria amanhã, na semana que vem ou nos próximos dias. Não, pelo que eu entendi, o Obama vai buscar autorização do Congresso americano. Quer dizer, o Congresso está em recesso, portanto fica um pouco complicado para ser agora, a não ser que o Congresso volte das férias. Que aconteceu, inclusive, na Grã-Bretanha. Foi cortada as férias deles. O Congresso americano está em recesso agora. Mas, de qualquer forma, não é tão imediato assim. Demoraria um pouco mais diante do que o Obama decidiu, de buscar essa autorização do Congresso. O Obama, primeiro, claro, o ideal para ele seria ter uma autorização da ONU, mas isso ele não conseguiria, porque a autorização da ONU viria por meio do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e a Rússia e a China, mas a Rússia especialmente, ambos têm poder de veto, e vetariam seguramente uma ação militar na Síria. A segunda opção do Obama era montar uma ampla coalizão, como no caso da Líbia, que de qualquer forma até teve autorização da ONU, mas montar uma coalizão com apoio de uma série de países europeus e também da Liga Árabe. Isso não vai acontecer, primeiro porque a Grã-Bretanha, o parlamento vetou, não aprovou uma intervenção militar na Síria, e no caso da Liga Árabe, embora apoie a oposição, tem um novo componente, que é o general Sisi, no Egito, que não é aliado do Assad, mas ele também vê com enorme ceticismo a oposição síria e pressionou para que a Liga Árabe não se envolva tão diretamente. Claro que, independentemente, países do Golfo, como a Arábia Saudita, o Catar, talvez participem, mas basicamente os Estados Unidos iria sozinho com o apoio da França. Diante desse cenário, o Obama parece que vai buscar a autorização do Congresso, e lembrando que em 2007, quando ele era candidato à presidência americana, ele criticou duramente o Bush por não ter buscado justamente essa autorização do Congresso em algumas ocasiões. O Obama, na época, dizia que deveria procurar. O New York Times até hoje coloca em editorial a frase do Obama na época. Portanto, dessa vez, agora ele decidiu que vai buscar a autorização do Congresso, que dessa forma, pelo menos, se o Congresso aprovar, ele teria o respaldo dos Estados Unidos, da população americana como um todo. Se o Congresso não aprovar, ele fica numa situação similar à do Cameron, na qual ele argumentava que deveria intervir na Síria, mas que o Congresso não permitiu, e ele respeitou, no caso, a Constituição americana. Guga, e será que esse apoio do Congresso vai ser fácil? Ali no fim do discurso, a gente viu o presidente Barack Obama fazer um apelo. Ele disse que algumas decisões como essa são mais importantes do que partidos. Como é que será que vai ser essa negociação a partir desse momento? Olha, no caso do tema da Síria é interessante, porque o Congresso americano, em quase todos os temas hoje, é dividido republicano de um lado, democrata do outro. No caso da Síria é distinto. Nos dois partidos há quem defenda e há quem seja contra. Claro, no Partido Democrata a grande parte defenderia, porque é o partido do presidente, mas a esquerda do Partido Democrata é contrária a uma intervenção militar. No Partido Republicano, as duas principais vozes no Senado americano em política externa, que é o senador John McCain e o senador Lindsey Graham, eles são a favor de uma intervenção e são a favor de uma intervenção ainda maior e há muito tempo. Aliás, eles até criticam esse bombardeio do Obama, eles acham que deveria ser algo maior. Mas tem gente no Partido Republicano, como a ala libertária do senador Rand Paul, ou a ala isolacionista do Ted Cruz, que são contrários, que eles não veem sentido nos Estados Unidos se envolver num conflito na Síria, porque, especialmente, parte da oposição, alguns dos principais grupos da oposição, como a Frente Nusra, é ligada à Al-Qaeda. E o Rand Paul já deixou claro que para os cristãos sírios uma intervenção militar americana seria ruim, e ele acha que os Estados Unidos deveria ficar do lado dos cristãos, que no caso apoiam em sua maioria o regime do Assad. Portanto, existe essa divisão no Partido Republicano. E na Câmara dos Deputados também acontece essa mesma divisão. O Obama teria que negociar muito, talvez conseguisse obter sucesso, claro, mas vai ser uma negociação que não será tão fácil, mas provavelmente ele apresentará algumas provas que ele não pode tornar públicas, porque envolvem algumas ações secretas americanas, mas talvez ele apresente essas provas que ele diz ter, o John Kerry também, já vai apresentar para as lideranças americanas no Congresso, e com base nisso, talvez
eles tenham mais condições. O Cameron, no caso, não apresentou nenhuma prova para o parlamento britânico de que o regime do Assad teria usado armas químicas, sempre lembrando que a Rússia diz que foi oposição e o regime do Assad nega, e a ONU não chegou a nenhuma conclusão e não tem mandato. Isso tem que ficar importante. Essa missão da ONU não tem mandato para definir quem usou armamentos químicos, apenas para dizer se foram usados armamentos químicos e quais teriam sido esses armamentos. Guga, de qualquer forma, o pontapé inicial foi dado pelo Obama sem ouvir o Congresso como um todo. Ele falou ali que teve uma conversa hoje de manhã com os 4 líderes e que dali se sentiu satisfeito, achou que já era o suficiente para poder fazer esse anúncio. Isso também pode gerar algum tipo de conflito dentro do Congresso? Olha, pode gerar no Congresso porque as lideranças não controlam tanto assim nessa questão de Síria. Como eu falei, no Partido Republicano, que muita gente acha que os republicanos apoiam em sua maioria em uma intervenção na Síria, o Partido Republicano está passando por uma transformação impressionante desde a derrota do Mitt Romney nas últimas eleições. Algumas alas têm crescido exponencialmente, especialmente a frente isolacionista e libertária, que eles não querem, eles são preocupados com a economia, com gastos do governo e com a defesa dos Estados Unidos como território. Eles não veem sentido dos Estados Unidos se meterem numa guerra distante que não ameaça a segurança americana. E no Partido Democrata também tem uma ala que não vê sentido em os Estados Unidos se envolver em mais um conflito. Lembrando que no Iraque, na verdade, não se envolveu num conflito, porque, na verdade, a guerra começou quando os Estados Unidos iniciou a operação contra o Saddam Hussein. Mas, olha, no Congresso não tem nenhum líder no Partido Republicano hoje que possa dizer que represente a oposição. Além do que tem vários, por exemplo, pré-candidatos à presidência, Marco Rubio, Chris Christie, que alguns não são do Congresso, como Chris Christie, tem o Jeb Bush, que também não é, mas tem várias lideranças do Partido Republicano, não tem uma só, no caso democrata, que é o presidente Barack Obama. Guga, e a preocupação com a popularidade do presidente? Ali no discurso a gente viu ali que ele teve o cuidado de falar diretamente para a população, de justificar por que faria esse ataque. Chegou inclusive a falar que as crianças americanas não podiam ver algo que os Estados Unidos condenam, não poderiam ver um ditador matando outras pessoas usando armas químicas. Como é que pode ficar a popularidade do presidente americano diante dessa decisão, diante desse anúncio? Olha, a maior parte da população americana é contra uma intervenção militar na Síria. Não por defender o Assad, nem por nada disso, mas é que eles estão, como disse o próprio John Kerry, existe uma fadiga aqui nos Estados Unidos em relação à guerra. Quer dizer, desde 2000 o país está no Afeganistão, ainda mantém tropas no Afeganistão, ficou no Iraque por muitos anos, milhares de americanos morreram nessas guerras, dezenas de milhares ficaram feridos, e eles observam hoje o Iraque principalmente, quer dizer, que eles foram até o Iraque, fizeram essa guerra, morreram americanos, morreram muitos civis nesses conflitos, e hoje o Iraque está quase uma guerra civil, tem carros-bomba quase diários em Bagdá. Há conflitos entre sunitas e xiitas, quer dizer, e além do que o regime do Iraque, os Estados Unidos foi lá, tirou Saddam Hussein, que era inimigo do Irã, e colocou no lugar um governo do Nouri al-Maliki, que é aliado do Irã, e importante, aliado do Assad. Quer dizer, para os americanos é um pouco complexo, mas no final não dá para saber direito como ficaria a popularidade do Obama, porque política externa hoje afeta pouco a vida dos americanos. Eles são mais preocupados mesmo com a situação econômica, com o desemprego e com outros temas. E o Obama também não vai buscar reeleição, portanto ele pode tentar agir de uma forma que ele queira mais, sem ter uma preocupação tão grande com a popularidade. Preocupação com a situação econômica, você disse em relação aos americanos, eles têm essa preocupação, mas a guerra também pode gerar um gasto imenso, como a gente ouviu há pouco a professora Sabrina Medeiros comentar, né? Há também esse viés. Exatamente. E esses republicanos contrários à ala libertária, isolacionista, eles o tempo todo citam a questão dos gastos nesse conflito. Por exemplo, eles falam, Detroit está quebrado, quer dizer, a gente vai se envolver em Damasco, enquanto tem problemas numa cidade como Detroit, que já foi a terceira maior cidade dos Estados Unidos, hoje é uma cidade bem menor do que já foi no passado, mas a cidade de Detroit faliu. E nesse momento a gente vai pensar numa guerra na Síria, que é um país que absolutamente não oferece risco para a segurança americana e que a intervenção militar teria um resultado dúbio. A gente não sabe o que vai acontecer, para que seria esse bombardeio de um dia, qual seria a finalidade dele, e mais do que isso, se o Assad vier a cair,
O Obama já deixou claro, o Kerry também, que o objetivo não é remover o Assad do poder, mas se ele cair, o que vai acontecer com a Síria? Sabe-se que a Síria não vai ficar uma democracia, que tem mais de 1000 facções opositoras lutando na Síria e já muitas facções aliadas do regime. Existe uma milícia cristã, por exemplo, em Alepo, fortíssima. A costa mediterrânea é dominada por milícias alauítas e cristãs que apoiam o regime. Se o regime cai, fica cada um por si, mais contra as 1000 da oposição. É bem complicado o cenário na Síria e por isso eles levam em consideração. Para que se envolver? A gente tem que lembrar que a guerra do Iraque começou com a queda do Saddam Hussein em 2003 e passados 10 anos continua a guerra civil. E foram enviados dezenas de milhares de tropas americanas. A Síria já está numa guerra civil caótica, quer dizer, seria ainda pior do que o Iraque, muito difícil. E lembrando que a intervenção na Líbia, que muita gente diz que é um exemplo, é um fracasso. A Líbia hoje também é controlada por milícias, o governo não controla grande parte do território, caiu 80% a produção de petróleo líbia, e o consulado americano, incluindo o embaixador americano, Chris Stevens, foram mortos em um atentado. Para que serve uma intervenção se depois os próprios Estados Unidos são alvo de atentado terrorista, ou no caso da Líbia, ou no governo do Iraque, no caso, vira aliado do seu maior inimigo? O governo do Iraque hoje é aliado do Irã. Guga, e tem uma contradição que foi ressaltada pelo próprio Obama no discurso, né? Ele lembrou que foi eleito para acabar com a guerra, mas que agora é obrigado a tomar essa decisão. É um conflito, né, interno. Mas também ele realmente teve um discurso que acabaria com a guerra. Ele manteve, no caso da guerra do Iraque, o cronograma do George W. Bush, que foi de retirada das tropas, que foi o surge no momento inicial, com pagamento de dinheiro para as tribos sunitas, para as manter calma ali naquele momento, que teve o surge de 2006, 2007. O Obama acabou retirando as tropas, para muitas pessoas ele fracassou ao não deixar pelo menos uma força militar de alguns milhares de americanos. Ele tentou, mas o parlamento do Iraque vetou. E depois, no Afeganistão, ele segue um cronograma. Dessa vez ele vai tentar deixar algumas milhares de tropas. Só que ele falou que iria acabar com as guerras formais, com americanos sendo enviados, mantendo, claro, essas operações com drones, que inclusive ele aumentou no Iêmen e no Paquistão, mas ele não queria ser um presidente associado à guerra como George W. Bush. Na Síria, o Obama não queria ter... Lembrar que o conflito na Síria já dura 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio morreram 100 mil pessoas. Não foram mortas apenas pelo regime. Esse é o resultado total da soma de vítimas da guerra, sejam mortos em ações da oposição ou em ações do regime. O regime seguramente matou mais, mas é a soma total 100 mil com armas convencionais. Há 1 ano, o Obama disse que seria inaceitável o uso de armas químicas e que isso seria uma linha vermelha, um divisor de águas, e que mudaria a equação dos Estados Unidos diante do conflito na Síria. Bom, houve ações de menor escala ao longo desse ano, que supostamente teriam sido usadas armas químicas, inclusive a missão da ONU estava lá para investigá-las. Agora, na semana passada, houve um ataque gigantesco no qual centenas, o governo americano fala em mais de 1.400 pessoas morreram, incluindo crianças e mulheres. Quando isso aconteceu, com aquelas imagens que no mundo todo você deve ter visto, são imagens horrorosas, assim, uma coisa chocante, o Obama se viu pressionado a tomar uma atitude. Ele poderia, naquele momento, ter mantido uma certa cautela e dizer que não tinha como acusar o regime ou oposição por ser responsável, mas, segundo ele, segundo o governo dele, há informações de inteligência que garantem ter sido o regime do Assad. E diante desse cenário, o Obama se viu pressionado a tomar uma atitude. E qual seria a melhor atitude nesse cenário, na visão do Obama? Seria um bombardeio curto contra a infraestrutura militar do regime do Assad, cerca de 50 alvos, durando entre 1 dia e 72 horas, mas sem ser uma ação prolongada, como foi na Líbia, sem enviar tropas, isso é completamente descartado, como foi o caso do Iraque, seria apenas uma ação rápida como uma forma de punição para o Assad e também para servir de lição para outros governos e regimes ao redor do mundo, que o uso de armas químicas não será tolerado. Essa é a ideia dele. E tentar fazer de uma forma que enfraqueça o Assad, mas não o suficiente para
derrubá-lo do poder, para evitar o caos. Quer dizer, essa é a ideia do Obama agora. É uma situação muito complicada que está o presidente americano. Ele não tem nenhuma alternativa fácil. Cada pessoa diz uma coisa. Pessoas do alto escalão do governo, generais mesmo, divergem entre eles. Não é simples. Cada analista que você lê, cada um tem uma posição diferente. Alguns acham que não deva fazer nada, outros concordam com esse bombardeio, outros dizem que tem que ser uma mega intervenção militar. O Obama escolheu aqui, na avaliação dele, seria a melhor opção nesse momento. Mas, para manter a cautela, vai buscar a aprovação no Congresso americano e, dessa forma, seria uma decisão dos Estados Unidos como um todo. E a decisão, Guga, foi tomada antes mesmo da ONU emitir, divulgar esse relatório. Será que muda alguma coisa em relação à posição dos Estados Unidos sobre os outros países que também compõem a ONU? Isso pode gerar algum tipo de conflito? Ali no discurso a gente viu o presidente Barack Obama falar, inclusive, que a ONU estaria sendo muito lenta para poder fazer essa divulgação e comprovar que realmente foram usadas armas químicas por parte do governo de Bashar al-Assad. Muda algo nos Estados Unidos em relação à ONU? Olha, o discurso do Obama foi muito duro em relação à ONU, até lembrou algum período do George W. Bush, que o Joe Bolton era o embaixador americano na ONU, que eles faziam muito pouco caso das Nações Unidas. O Obama foi bem duro. No caso da missão, realmente ele tem razão, porque a missão da ONU não tem mandato para determinar quem é o responsável pelo ataque químico. Quer dizer, não tem muito que eles possam dizer. Eles vão dizer provavelmente que houve ataque químico ou que não houve. Seria uma grande surpresa se eles dissessem que isso não aconteceu. Provavelmente eles vão confirmar que ocorreu um ataque químico, só que eles não podem e não têm condições de dizer quem foi. Quer dizer, não alteraria de forma alguma. Isso em relação à missão. A segunda seria a autorização da ONU. A ONU só pode autorizar uma intervenção militar pelo capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, que você vai para o Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança precisa aprovar. São mais do que 9 votos dos 15 membros e nenhum veto. Quem tem veto são 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Os Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Qualquer um deles pode vetar uma resolução no Conselho de Segurança. E a Rússia seguramente iria vetar. Quer dizer, é completamente impossível uma ação da ONU porque teria o veto da Rússia. A Rússia tem esse poder, assim como os Estados Unidos também têm o poder, a França, o Reino Unido e a China. Eles podem vetar qualquer intervenção da ONU. Portanto, Obama não pode contar com a ONU. Como ele não contará com o principal aliado dele, que é a Grã-Bretanha, vai contar com a França, ele decidiu optar pela autorização do Congresso, que nessa questão seria uma questão dos Estados Unidos da América, diante desse ataque químico, e que os Estados Unidos não aceitam que um regime utilize esses armamentos.